a noção que nós estudamos sobre a igreja é o propósito da igreja. Gente, aqui há 4 razões básicas por qual a igreja existe. Primeira razão é para ministrar ao Senhor. Isso é uma maneira simples de poder resumir a igreja. A igreja existe para ministrar ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A razão número 2 por qual a igreja existe é para ministrar aos santos. E a terceira razão por qual a igreja existe é para ministrar aos perdidos. Porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos cheguem ao conhecer. E nosso plano é, depois da aula da guerra espiritual, nós falarmos sobre missões. Porque depois daí que nós vamos estudar sobre a história da igreja. Mas é muito importante a gente entendermos o coração de Deus. A igreja existe por isso, como a representação divina também para o reino de Deus. Então, nós como igreja também existimos para a conquista de Satanás e o seu reino. É por isso que nós estudamos hoje sobre a guerra espiritual, porque o Senhor nos chamou para vivermos de vitória a vitória. O Senhor nos chamou para viver de vitória a vitória. Então, são essas 4 áreas. São os propósitos por qual a igreja existe. Se você pode esquecer tanta coisas, essas 4 você não pode esquecer, porque coisas ficam muito simples. A igreja, propósito, ministério a Deus, ministério aos santos, ministério aos perdidos e ministério da conquista, hein? A guerra espiritual e conquistar o reino do Satanás, porque nosso Senhor colocou Satanás embaixo dos seus pés, para que a igreja ande de vitória a vitória. Amém? No primeiro livro de João 4:4, a Bíblia diz: filhinhos, não temas. Quem está em nós é maior de quem está nesse mundo. Isso é muito importante para nós entendermos. E depois disso, nós queremos entender o que é isso, ministério ao Senhor. Quando nós lemos no livro de Salmos 29, versículo 1 até 12, entendemos que a igreja é redimida para ser uma comunidade adoradora. Amém? Uma comunidade adoradora. E Deus quer ser adorado. Amém? E na Bíblia, como eu tenho falado várias vezes, o versículo de servir, quando a Bíblia fala de servir o Senhor, sempre servir e adorar são os termos que são usados com o mesmo sentido. Amém? Quem adora o Senhor está servindo a Ele. E alguém pode ler para nós
Salmos 29, versículo 1 até 12. Salmos 29, versículo 1 até 12. Eu vou ler, apóstolo. Sim, obrigado. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai Hum, ao Senhor glória e força. hum, Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o aleluia. Senhor na beleza da santidade. Ora bascendere bocoscendalabush. Aleluia. Devemos dar ao Senhor o que é devido a Ele. A glória é o dever que nós temos a nosso Senhor. Ele precisa da sua adoração. No livro de João 4, 20 a 24, a Bíblia diz que, no 24, ele diz que o Senhor, ele não precisa, né, de crente. A Bíblia diz que o tempo vem, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor no Espírito e em verdade. O principal propósito da existência da igreja é glorificar e adorar a Deus. Estamos aqui por isso, gente, para elevar o seu santo nome acima de todos os nomes. É por isso que nosso Senhor Jesus ensinou-nos na oração no livro de Mateus 6, e quando vocês foram orar, diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu santo nome. Santificado significa o seu nome deve ser colocado ao lado, consagrado, separado ao todos, separado de todos os outros nomes. É um nome que é digno de toda honra, é um nome que é digno de toda glória, é um nome que está acima de todos os nomes, é um nome que merece de ser adorado e glorificado. O Senhor nosso Deus precisa isso de nós como igreja. A igreja precisa aprender a adorar o Senhor. E eu acredito e creio isso de todo o meu coração. Eu tenho falado com vocês com acerca de o que está no livro de Isaías, se não me engano, 40:12, no versículo 7, no versículo 21, ah, onde a Bíblia diz que nosso Deus, ele, ele, ele nos criou com o propósito de ser adorado. Sim, ele nos criou, se não me engano, é 43. Alguém pode conferir para nós? Isaías, acho 43, né? Versículo 7 e versículo 21. Vamos lá, gente. Em A todos, Isaías, Sim. em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os Hum. que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Eu criei para minha glória. Gente, isso é a principal razão que nós existimos, é para a glória do Senhor, é para a glória do nosso Senhor. Ele quer que a gente adore a Ele. Podemos até ir no versículo 21, do mesmo capítulo onde nós estávamos. 21. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Oh, glória!
Deus diz que esse povo que eu, Deus, formei para mim, eles vão exaltar a minha glória, eles vão me adorar. Então, se você é um crente e você não sabe adorar a Deus, você não entende a razão principal por qual você existe. Gente, é a única coisa que Satanás quer também, ok? Vocês imaginam que quando Satanás ele tentou o Senhor Jesus lá, né, na monte, houve três coisas que ele tentou, mas nessas três coisas, só uma ele queria para ele próprio, ok? Porque primeiro ele falou, torna essa pedra em comida, e então, olha aí, isso não foi para ele, né, entendeu? Ele só queria que Jesus faça uma performance, né? Que Jesus começa a fazer coisa para agradar, mas ele não estava fazendo para ele, Satanás, era só para poder destruir, né, o que ele tinha. Jesus ele tinha que mostrar para ele que o homem não existe para o pão, né? O homem existe para toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4. E, e segunda coisa que vocês podem ver em Mateus 4:10 é quando ele levou ele lá na monte, ok? E mostrou toda a glória, disse, se me adorar, vou te dar isso tudo. O terceiro é quando subiu ele em cima do templo e disse que ordena os anjos para te tirar daqui. Tudo isso, vocês podem ver que duas coisas não tinha nada a fazer com ele, Satanás. A única coisa que ele queria para ele era a adoração. Adoração. Por quê? Porque Satanás sabe que a adoração só pertence ao Senhor. Só ao Senhor nós devemos adoração. Nós devemos adoração. Então, gente, quando você não adora, você é candidato de Satanás, porque ele quer ser adorado no lugar de Deus. Então, nós devemos entender isso, muito importante, que a igreja, que você e eu, nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor, é nosso ministério para Ele. Eu já falei com vocês que adoração envolve o nosso dar, né? Primeira vez que o termo adoração foi usado no Antigo Testamento, e quando Abraão foi para entregar, doar seu próprio filho como oferta a Deus. E ele falou, vamos adorar ao Senhor, para ir entregar o filho dele. A primeira vez que a palavra adoração foi usada no Novo Testamento, enquanto os três magos foram para entregar ouro, para esmirna, incenso, coisas de muito valor para o filho. Vamos para adorar o filho. Mas essa adoração era trazendo coisas de valor para entregar. Então, a adoração é se entregar com tudo que nós temos para o Senhor. Muitos só pensam que adorar a Deus é só cantar. Não, gente. Não é só cantar, não. Envolve muita coisa. Isso que Deus quer da gente. A razão de existir da igreja, como eu tenho falado, vocês podem entender que é muito importante nós sabermos isso. Número 2, dizemos que a igreja existe para ministrar aos santos.
Esse segundo propósito da igreja é incorporar a família de Deus em comunhão. Deus quer que nós, como filhos de Deus, servimos uns a outros. Eu, quando dei ensino sobre servir, quando estávamos falando sobre o servo e o seu ministério, eu mostrei para vocês que a obra do Senhor tem tudo a fazer com o outro. A Bíblia diz que vocês não devem pensar só por si, mas pensa de um ao outro. Pedro até diz que Deus usa os dons que Deus vos deu para ministrar uns a outros. É isso aí. Então, sempre foi que eles insistiram, Paulo insistiu para que nós, né, servimos uns a outros, vivendo em comunhão, né, para educar o povo de Deus através de discipulado, a maturidade. A igreja também é uma cobertura, é uma proteção para os crentes. Na igreja, os santos ministram uns aos outros, mesmo que os membros do corpo natural ministrem um ao outro. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Por favor, vamos ler um pouco muito rápido. Gálatas 6, versículo 12. Gálatas 6, 12. Vou ler, apóstolo. Sim. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ok? Do versículo 12, Não, versículo 2, eu entendi 12. 2. está Levai escrito as aqui no cargas, telão. Sim. levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Oi, levai a carga de um a outros. Isso nós assistimos por isso. Efésios 1, 22, 23. Alguém que está pronto para ler? Como eu falei com vocês que hoje vamos tentar mesmo, vamos começar essa nova aula que é pesado, que muita informação, que eu creio que vai abrir, vai ajudar vocês com muitas coisas. E aí, gente, essa aula vocês vão compartilhar com pessoas. Essa aula, vocês, se quiser abençoar alguém, amém? E vou tentar até colocar essa aula no meu YouTube para nós sermos uma bênção um ao outro, porque a igreja precisa ouvir isso. Aleluia. Nós, nós como igreja, somos lá para ministrar aos santos. Como eu tenho mostrado para vocês que estamos aqui para servir uns aos outros. Se não me engano, era no primeiro ou segundo Pedro 4:10. Alguém pode ainda conferir? Primeiro de Pedro 4:10.
alguém que tem a Bíblia perto. A gente não queremos A ficar tripé de Deus, Sim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons aleluia. despenseiros da multiforme graças de Deus. Sim, nós estamos lá para administrar aos outros, uns aos outros, gente. Então, tudo que nós temos não é para guardar para a gente, é também para poder administrar aos outros. É por isso que o ministério para os santos é um dos 12 propósitos o qual a igreja existe, gente. Número 3, da razão por qual a igreja existe é o ministério aos perdidos. O que isso significa? Ministrar o evangelho aos pecadores. Isso é um mandato que nós recebemos do Senhor. No livro de Mateus 28, de versículo 19 até 20, nós recebemos um mandato do Senhor para nós irmos a todas as nações e fazer-os dos discípulos do nosso Senhor. Quando a Bíblia fala das nações, muita gente faz confusão achando que nação é como o Brasil, uma nação, né? A África do Sul, uma nação, Angola, uma nação. Não, gente. A nação, onde a Bíblia fala, vem do original etnos. Etnos significa a etnia, aquele tribo pequeno que tem um nome. Então, em cada país tem várias tribos ou grupo de pessoas que falam uma língua específica. Aqueles povos, Deus quer que diante dele, como João tem descrito, né, que ele viu no trono da graça, ele viu homens e mulheres, ele viu todas as raças, ele viu crianças e adultos, ele viu pessoas de todo tribo e toda língua. Aleluia! É porque o Senhor quer que toda língua confesse que Ele é o Senhor. E para que isso aconteça, nós, como igreja, temos um mandato para irmos até onde ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Nós precisamos de dar oportunidade a todos ouvir do nosso Senhor antes que ele volta para a terra. A igreja deve pregar o evangelho do reino, o evangelho da senhoria de Jesus ao mundo antes do fim desta era, gente. O mundo precisa do evangelho do reino, o evangelho que nosso Senhor vai reinar, está reinando. O mundo é dele e nós somos aqui para representar o reino. O reino toca todos os aspectos da nossa vida. Aspecto física, espiritual, emocional e também psicológica. Toda a área da nossa vida deve ser controlado por o Rei da Glória, o Rei dos Reis, nosso Senhor Yehoshua HaMashiach. A igreja deve cumprir a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações, como eu tenho dito, gente. A igreja deve se tornar
testemunhos para o mundo. O evangelismo, gente, não termina com uma mera decisão para o Senhor, mas com a incorporação em um corpo de discípulos. É esse corpo chamado a igreja. Isso é uma missão que nós temos, de trazermos o Senhor Jesus diz, tem outras pessoas que ainda não fazem parte desse rebanho, que também precisam fazer parte desse rebanho. E nós precisamos ir buscar e trazer no rebanho do nosso Senhor Jesus. Isto é o terceiro propósito da igreja aqui na Terra, gente. O quarto propósito é de nós conquistarmos o reino de Satanás. Gente, a igreja é militante, a igreja é triunfante. Rabashentere consrobronele ritele canta lalabus. A igreja, a Bíblia declara que nenhum porta do inferno prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Nenhuma. A igreja tem as chaves do reino. As pessoas devem ser resgatadas de domínio das trevas, gente, e trazidas para o reino do Yeshua, nosso Senhor, o reino da luz, como nós temos no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 até versículo 14. Será que alguém pode ler para nós? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até 14. Vou ler. Aleluia. Sim. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos Ele nos transportou tirou para o das reino do Filho do potestades seu das amor, trevas. Para o reino do seu amor. Glória ao nome em do quem Senhor. temos a Hum. redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Aleluia. Então, gente, nós temos essa missão como igreja. Como igreja. Então, minha era tarefa de levar vocês a entender isso. Como vocês sabem que o apóstolo Paulo nos preparou no livro de Efésios 6, ele começou a explicar como é importante nós, como crentes, vestirmos de armas, armaduras do Senhor, para nós conquistarmos, né, o reino das trevas. E se você olhar todas as armas que um crente deve vestir, você vai ver também que tem arma para o anúncio do evangelho da paz. Entendeu? Nós precisamos conquistar o reino de Satanás, pegar todos aqueles que estão perdidos e trazer eles a Cristo nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe vocês com essa palavra. Por isso, gente, precisamos demonstrar o amor de Deus através do serviço. Do serviço. Número 5,
a gente precisa servir. Como igreja, não temos outra opção a não ser estar dispostos a servir incondicionalmente. Precisamos, gente. Eu já falei com vocês, nos países onde as portas são fechadas, onde não permite o evangelho ser pregado, almas estão sendo salvos através do serviço dos santos. Essa é algo que rompa as barreiras entre qualquer lugar quando nós servimos com amor. Inclui trabalho de compaixão como o bem-estar, ajudar crianças da rua, né? Povo da rua, ajudar pessoas no orfanato e nos hospitais, né? Na prisão. Gente, eu gostaria de vocês lerem comigo no livro de Mateus, no capítulo, se não me engano, Mateus 25. Oh, glória. Mateus, não. Aleluia. Vamos no Mateus 14, 25. Será que tem? O que está confundido agora? Mas vai dar certo. Mateus 25. Mateus 25, 30, 33 até 35. Vamos olhar se tem. Mateus 25, 33 até 35. Mateus 25, 33. E Sim. porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Porque Essa passagem? vamos começar a partir de 30, talvez para pessoas entender o que está isso. Tudo bem. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ok? E quando o Filho do 31. Homem, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos Sim, os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. sim, E todas as nações serão reunidas diante dele, e sim, apartará uns dos outros, como o sim. pastor aparta dos bodes das ovelhas. E Hum, porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. sim, Então o rei aos que estiverem à sua direita, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: sim. Vinde, benditos de meu Pai, possui Bendito. por herança, Hum, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque aleluia. tive fome e me deste-me de comer, tive sede Hum, e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. 36. aleluia. Sim. E pessoas ficaram, Senhor, mas quanto que nós fizemos isso? Pode continuar. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com Hum, sede e te demos de beber, e hum, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te. E respondeu o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. aleluia. Gente, eu quero desafiar vocês. No fim de tudo, o Senhor vai cobrar a gente.
Ele não vai cobrar tantas pregações que você pregou na igreja, não. Ok? Ele não vai cobrar quantos dinheiro você deu na igreja, não. Mas ele quer saber quanto mais você serviu aos outros. Quanto mais você serviu o estrangeiro que estava no meio de vocês. Quanto mais você fez para aquele que não tinha água, que não tinha comida, para aquele que estava preso, para aquele que está no hospital. Crente, devemos desenvolver esse sistema nas nossas igrejas para poder ir nos hospitais, orar para as pessoas, abençoar pessoas nos hospitais, nas prisões, ajudar quem está na rua. É muito importante para nós como igreja. Muito importante. O ministério do nosso Senhor Yahushua era um ministério holístico, que incluiu servir. Ele satisfazia as necessidades espirituais, emocionais e físicas do homem. O Senhor não só pregava, ele sempre se preocupava também deles comer antes deles ir. Esse é o nosso Senhor que nós servimos. Dai a eles comida. Aleluia. Ele não só expulsava os demônios, não, ele se preocupava também de necessidades físicas deles. Então, isso é muito importante nós entendermos isso. E eu quero acabar essa parte dizendo, para ele, toda a glória na igreja, tanto agora, cada vez mais. Efésios 3, versículo 21. Acabando essa matéria sobre a igreja, eu quero você lembrar que o livro de Efésios, ele vai vos informar muitas coisas que vocês precisam saber sobre a igreja. Me ajuda para ler Efésios 3, 21.